Olá, olá pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? E aí, E aí, Thiago, tudo bom? Antônio? Bom, e Tudo você? certo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Também te ouço muito bem. Ah, que bom, que Me ótimo. ajustando aqui, primeira vez que eu participo de uma live. Sou novato aí nesse ramo. Eu também tô começando agora, é minha segunda. E Então aí, tá vamos dar um bom. tempinho, né? Esperar o pessoal chegar mais um pouquinho ou você já quer começar? Vamos dar um tempinho, o pessoal tá entrando aqui ainda, né? Temos apenas 16 pessoas. Quando a gente tiver 150 pessoas, a gente começa. Aí a gente começa. A gente começa Exato. com cento e Muito bom. cinquenta pessoas. Ai, ai. Pessoal, para quem está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thiago Carnim, professor de Direito Administrativo, sou assessor jurídico aqui do Ministério Público do Estado de Rondônia e tenho o prazer de falar também com o professor Antônio Neto, promotor de justiça do Estado da Bahia. Exatamente. Estamos aqui tentando ajudar o maior número de pessoas nessa preparação, que a gente sabe que exige bastante da gente, né? É Exige verdade. muita estratégia, exige muita disciplina. Então, o máximo que a gente puder compartilhar experiências positivas e até as negativas mesmo, o que é que deu errado, que a gente poderia fazer É, diferente, é a nossa intenção aqui, né? É discutir o tema e fazer com que a gente debata e chegue a troque boas ideias, boas experiências, enfim. A gente possa ajudar ao máximo os colegas que estão nessa luta. exatamente. A ideia aqui é a gente fazer realmente esse bate-papo, trocar experiências, né? Uhum. Até porque muita gente não comete os mesmos erros que nós cometemos, assim como a gente também já aprendeu com os erros dos outros, né? Só Exato. lembrando que essa live de hoje, ela faz parte de um congresso, né, que tá acontecendo durante toda essa semana, voltado para o Ministério Público. Semana passada o OUSE fez esse mesmo congresso para a magistratura, e essa semana agora a gente está fazendo para o Ministério Público. Então nós tivemos ontem uma live só para falar de prova objetiva. E hoje começa aí um bloco aí de 3 dias para falar sobre a segunda fase do concurso para Ministério Público. Então hoje a gente vai tratar sobre as provas discursivas, né? Basicamente sobre as questões discursivas. Depois na Aham. quarta e na quinta nós vamos ter aí mais duas lives, um dia só para falar de peças cíveis e no outro dia só para falar de peças criminais. Eu acho que na quarta é criminal e na quinta é peça cível, eu não tenho certeza. É, Não me lembro é, também. E é um termina ou com a outro. discussão sobre prova oral, né? Isso, aí na sexta-feira temos uma live sobre prova oral, que inclusive um dos professores que vai estar na live de sexta-feira foi o primeiro colocado geral do concurso para o Ministério Público do Estado do Piauí, né? No qual O todos nós Everton. passamos, né? O Antônio também é meu colega de concurso, né? Nós passamos para promotor de justiça no Estado do Piauí. E o professor Everton, que vai falar sobre prova oral na sexta-feira, foi o primeiro colocado geral nesse concurso, né? Então vai E estar bem é um legal. colega muito bom, né? Muito preparado. O Everton realmente é uma pessoa muito boa para falar sobre isso. É, ele E vem passou num, também e vem para num promotor de São momento também Paulo. muito oportuno que estão acontecendo as provas orais do MP de Minas, né? É, Com a divulgação via streaming, que é uma novidade aí por conta da pandemia. E, enfim, é uma situação nova, né? Peculiar. Acho que vem dentro desse contexto em que muita gente tem assistido e tem é, se discutido muito sobre a prova oral, sobre as dificuldades dela, que é realmente muito desafiadora. é verdade, né? E é um choque, porque geralmente, na minha prova oral, na nossa prova oral do Piauí, eu não sei como é que foi lá na Bahia, mas na nossa prova oral lá do Piauí, tinha uma limitação de, no máximo, 5 pessoas por sala assistindo a arguição do candidato. Uhum. E com essa arguição agora lá de Minas, né, eu entrei algumas vezes para assistir,
tinha 11, 12 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Então, se a É pessoa verdade. pensar que tem 11, 12 mil pessoas assistindo a arguição dela, além de toda aquela, aquela circunstância já de nervosismo que tem já por si só de uma prova oral, né? Aham. É uma A minha mudança opinião é muito que a gente grande, não né? pode pensar nisso, né? É A minha verdade. prova aqui na Bahia era no auditório, um auditório muito grande, inclusive. Mas eu decidi, eu não sei nem quantas pessoas tinham lá, porque eu decidi que quando eu entrasse eu não ia olhar para a plateia. Poderia ter uma, poderia ter mil, para mim ia ser indiferente. Eu não olhei É, para as pessoas, fazer de conta que não existia e, enfim, e seguir em é, frente. Acho que é melhor isso, é não pensar nisso. Mas então, não. acho que por conta da hora, acho que a gente já pode adiantar, né? Vamos começar E entrar aqui, no assunto do nosso dia de hoje. que é a discursiva. Exatamente, que é a discursiva. Então tá A bom. gente elaborou alguns pontos aqui para a gente fazer um roteiro, não é isso? Foi. A gente separou aqui e aí vamos conversando um pouquinho. Primeiro ponto que a gente tinha É, separado, isso é como estudar para a prova objetiva e discursiva. Considerando que a gente está nesse congresso de preparação para o MP, ontem discutimos no congresso sobre as objetivas, a gente está entrando hoje pelo primeiro dia nas provas subjetivas de modo geral, que inclui as questões discursivas e as peças. Então, eu acho que é certo? muito importante a gente fazer essa introdução de um modo geral sobre as provas subjetivas, né? É, E tentar dizer assim, no primeiro momento que a gente definiu esse primeiro ponto, sobre como estudar para as provas objetivas e discursivas ao mesmo tempo. O que é que é você acha, na sua verdade. experiência? Você fazia esse estudo conjugado ou você fazia uma de cada vez, cada etapa no seu momento? Como é que foi a sua experiência? Olhe, como que foi comigo? Chegou algum momento em que, claro, quando eu estava em algumas discursivas, sempre tem um edital aparecendo, então ali no meio do caminho aparece uma prova objetiva. Como que eu encarei isso? Para mim, eu sempre levei em consideração de dar prioridade para aquele concurso onde você está mais avançado, né? Então, se eu tenho uma prova objetiva e uma prova discursiva, o meu foco total vai ser na prova discursiva, né? Uhum, E aí, depois que passar a prova discursiva, aí, ok, agora só tem a objetiva ali na frente, agora a gente. é, Aquilo que puder conciliar, tudo bem, né? Mas eu geralmente eu prefiro não desfocar muito da prova discursiva, porque para mim é a prova mais importante do concurso, sabe? uhum, Inclusive, mais do que até a oral, a própria prova oral, sabe? Eu acho que a uhum. prova discursiva tem um grau de subjetividade muito grande, né? Na prova oral, você está ali diante do examinador, você tem a oportunidade de tentar convencê-lo. Uhum. A discursiva não tem isso. É um primeiro contato que você consegue, né, escrever melhor as suas ideias, mas a verdade é que a gente não sabe como que o examinador vai interpretar aquilo que você vai escrever, né? Se ele entendeu que aquilo que você escreveu está dentro daquele espelho de correção que ele espera. Então, para mim, tem uma subjetividade um pouco maior, né? Além de E que, sendo bem objetivo, geralmente, as provas subjetivas têm um peso maior na nota final do concurso. é verdade, é Então, ela é verdade. mais determinante para a classificação final. E pode ser um Depende divisor de muito. águas para você ser nomeado ou não, né? É verdade. Em muitos concursos, a prova discursiva tem um peso. Com relação à prova objetiva, é quase sempre que tem, né? No Uhum. nosso concurso do Piauí foi uma raridade, né? Porque todas as provas tinham o mesmo peso. Foi uma Mas geralmente não é excepcionalidade. assim. Geralmente, e isso é importante que você falou, Antônio, porque tem muita gente que às vezes passa assim, raspando na objetiva, e acha que está fora do concurso porque está lá Uhum. atrás. Mas, na Exatamente. verdade, a segunda fase, ali começou o concurso tudo de novo, praticamente. Né? Eu já vi Praticamente muita começou de gente que novo. tirou uma grande pontuação na primeira fase, que aí depois, às vezes, não conseguiu desenvolver bem na discursiva e foi até eliminado. Né? Então, a dança das cadeiras muda muito ali
a partir da prova discursiva. A prova Né? discursiva realmente é o divisor de águas para a classificação final do concurso, eu concordo. Mas então, pela sua experiência, você faz um estudo de cada fase. Você se prepara para a objetiva de uma forma, você se prepara para a subjetiva de outra forma. É, E é bem dividido, então, o seu estudo nesse sentido, quanto às fases do concurso. olha, bem dividido, bem dividido, não dá para dizer porque é, tem coisas que não mudam, né? Lei, doutrina, jurisprudência, então isso você vai precisar de todas as fases. Agora, o que eu dou prioridade na prova discursiva é porque que acontece? Na prova objetiva, você não vai poder consultar, né? Então você Uhum. tem que estudar de tudo, um pouco. Você tem que estudar um pouco de doutrina, um pouco de lei, um pouco de jurisprudência, você tem que ter esse equilíbrio, né? Na prova discursiva, você vai ter a legislação à tua disposição, né? Então, Uhum. quando eu estou estudando para uma prova discursiva, eu deixo um pouco de lado o estudo da lei seca, né? E foco mais na jurisprudência e na doutrina, que é aquilo que eu não vou ter à disposição para consulta. Né? Perfeito, perfeito. Eu pensava a mesma coisa. E a minha experiência é mais ou menos como você desenhou aí a sua resposta já no final. A minha diferença entre o estudo da primeira fase e o da segunda fase, para as questões discursivas, era uma questão de proporção. Eu tentava visualizar o concurso todo no meu estudo, por exemplo, não tem nenhum edital por perto. Pensava num estudo mais É, homogêneo, então, lei seca sempre, né? Você não isso. pode descurar da Não. lei seca, mas sempre com resumos. Cada um tem o seu resumo, cada um sabe a sua forma melhor. Tem gente que gosta de sublinhar um livro, ler o livro de capa a capa. Tem gente que gosta de fazer o seu próprio resumo. Tem gente que gosta de pegar o resumo já pronto, né, de alguns É, cursinhos. Cada um tem o seu jeito. E eu acho que não existe uma fórmula exata, perfeita para isso. É você encontrar a sua forma. Eu tinha alguns resumos, uns que eu fiz, outros que eu aproveitei de cursinhos que eu fiz, e ponderava o meu tempo entre lei seca e esses resumos. Uma vez que eu estou na segunda fase, é como você falou, é questão de proporção. Minha atenção se voltava muito mais para o estudo dos meus resumos e dos meus livros, e eu ia para a lei seca só consultar e marcar bem o código, né? Você tem que é, ter o domínio do seu código. é. Então, acho que um primeiro ponto que a gente pode entrar em consenso é isso aí. Que o estudo, talvez ele não mude tanto de uma fase para outra. É Não só o muda que você tanto. vai preponderar a atenção. Não é, a gente falou, a segunda fase é uma nova fase do concurso, o concurso começa do zero, por uma questão de pontuação, do fluxo da prova. Exatamente. Mas o estudo, ele é muito parecido, É verdade. né? É verdade. E eu acho que dentro disso, a gente já pode avançar para o nosso segundo ponto, que seria, estou na discursiva, e agora, né? O que é que eu faço? O que eu faço? O que é que eu faço? O que eu Assim, na faço? primeira vez que eu fiquei que eu avancei para a segunda fase de um concurso, minha sensação foi essa: o que é que eu faço agora? Parecia que eu não tinha condições de fazer mais nada, né? Assim, como se fosse é, totalmente novo naquilo, como se eu tivesse que começar tudo do zero, enfim, me senti É, totalmente inseguro e que depois a gente percebe que não é tão bem assim. É como eu é falei, a verdade. gente se preocupar em mudar um pouco a proporção do estudo, para ter um estudo um pouco mais de base, voltar sempre aos conceitos e treinar, né? Acho que o treino Treino, para discussão é muito importante. treino. E o É, treino de coisas básicas, pelo menos na minha experiência, eu tentei aplicar muito treino de redação. Minha letra não é bonita, ela é legível, mas ela não é bonita. E então eu escrevia muito, escrevia tudo que eu podia escrever, escrevia questões, fazendo espelho, fazia peça, pegava rodadas passadas de cursos que, sabe, aqueles cursos que o pessoal tipo, manda, que lá de atrás, questões que não são mais nem tão atualizadas, mas eu fazia como treino, imprimia exatamente. aqueles caderninhos pautados, aquelas folhinhas pautadas, para escrever o máximo possível para ficar com a mão ajustada. Eu acho que isso faz muita É, diferença, porque faz. quando a gente está na realidade da prova, a gente tem É, que escrever rápido, né? é. E às vezes as correções elas são duras com redação, com São. caligrafia.
E a nossa experiência no Piauí, que era uma prova CESP, É, é um exemplo muito forte, né? Muito contundente disso. De como o examinador ele é duro na correção da caligrafia, de eventuais erros de português. é, E você não está numa situação em que você pode fazer a sua letra mais bonita, né? não. Como é que você Você enxerga tem que essa correr, situação? você tem que treinar uma letra legível em pouco tempo. É bem isso mesmo, Aham. né? O CESP, ele tem essa pegada mais forte na parte de português em geral, né? Ortografia, caligrafia, enfim, né? Regras de pontuação, etc, etc. Mas quando você se dedica para fazer concurso para MP, você, além de CESP, além dessas bancas contratadas, você vai enfrentar, muito provavelmente, uma gama bem considerável de bancas próprias. Né? Então, em concurso de MP tem muita banca própria. E, no Verdade. geral, são bancas que exigem muito do candidato na prova discursiva. Né? Então, Uhum. geralmente, você tem uma prova muito pesada do ponto de vista de conteúdo, ou às vezes, como em São Paulo. São Paulo é uma prova que eu vi, pelo que eu vi da prova discursiva de São Paulo, é uma prova relativamente justa, mas com um tempo muito curto. Você tem 4 horas para fazer, acho que é uma peça e não sei quantas, acho que 3 questões. Então, geralmente, você tem que fazer. Não é que nem na magistratura, porque na magistratura você tem um dia só para as discursivas e outro dia só para as sentenças. Né? Uhum. Na prova de MP, geralmente é no São mesmo quatro num dia, dia só. É. exatamente, no mesmo dia você faz a peça e as questões daquele bloco. Né? São vários dias, mas de blocos de matérias diferentes. Em cada dia você tem Uhum. ali ou uma dissertação, uma peça e 3, 4 questões, aí depende da banca. Né? Então, o Isso é tempo é verdade. São vários crucial. dias, mas em cada São. dia é um formato de prova completo, né? Então É, você vai ter uma peça prática e as questões discursivas para aquele bloco e assim é, sucessivamente para cada grupo de questão. Geralmente é. 4 grupos de questão, né? Geralmente E 4, 3 isso, ou 4, depende do concurso. Né? exatamente. É, E geralmente você tem que tirar uma nota mínima em cada um desses blocos. Né? exatamente. E é cansativo, é muito cansativo. Exige muito da gente fisicamente e mentalmente, né? E reforço a necessidade de estar com o punho aí em dia afiado, escrevendo bem, escrevendo rápido, porque você não tem tempo de ficar refletindo sobre a melhor redação. É basicamente um fluxo de consciência, o que te vem na cabeça você faz, né? É, E essa bateria que leva a pessoa às vezes à exaustão. Às vezes no quarto dia é, de prova você já está aqui, não aguenta mais nada, não aguenta mais geralmente pensar. é exaustivo, é verdade. E tudo isso é treino, né? Até esse treino psicológico, né? A É, gente vai treinando, né? E é assim mesmo. E, o Antônio, você tocou num ponto aí que a gente agora começou a falar da questão do tempo, né? uhum. É, como que você fazia, por exemplo, geralmente na prova você tem, como a gente falou, uma peça, né? Peça ou dissertação, né? E aí, além da peça, várias questões. Como que você fazia? Você fazia primeiro a questão, as peças, você geralmente ia com uma estratégia, vou responder em tal ordem. Essa é uma questão muito importante, né? Já discuti isso com muitos colegas concurseiros sobre a forma de atacar a prova, né? Como abordar a prova. De minha parte, eu sei que não é todo mundo que enxerga dessa forma, mas da minha parte eu sempre vou primeiro na questão que vale mais pontos. Então, via de regra, é a peça prática. Porque Certo. você está com a cabeça fresca ainda, se ela vale mais pontos, vale a pena você se dedicar mais. Geralmente a peça Aham. prática tem mais detalhes formais, estruturais, que você tem que ter cuidado. Tem. Então, na peça prática era aquilo que eu tinha o máximo de cuidado possível, sabe? De fazer esqueleto, de fazer uma prévia de um rascunho, de olhar no Vademecum todos os artigos importantes
e para deixar aquele esqueleto bem feito e ir para a redação com mais atenção. E aí eu achava isso importante, pode ser só uma coisa da minha cabeça, Aham. até porque geralmente não é a mesma pessoa que corrige a sua prova inteira. Mas via Não, de não. regra, a É, prova geralmente prática é. está no começo da prova. Então, até psicologicamente, eu pensava, quando o examinador pegar e abrir a minha prova, ele vai ver a minha letra mais bonita, com a minha redação que eu mais me empenhei. E, enfim, foi o que eu dei o meu melhor, porque depois você já está cansado, depois às vezes não dá mais tempo de você pensar, refletir sobre a melhor resposta. Então, a minha abordagem sempre era essa. Vou primeiro na questão que vale mais pontos, geralmente para essa prática, e as questões discursivas, elas valem a mesma pontuação. Então, o que, que eu fazia? Uma leitura da prova inteira, porque de toda Uhum. forma você sempre está pensando em segundo plano, a sua cabeça ali no segundo plano, ela está de algum modo refletindo sobre aquelas questões. Eu não sei como, mas ela está. Tá, Então, enquanto eu tá. ia fazendo a peça prática, Tua cabeça era o tá tempo que eu pensando ia na próxima ali. refletindo, É, tá? Eu estava pensando na próxima. A gente sabe que não é o ideal, mas a verdade é que é isso, né? A mente ansiosa ali, essa é a é, verdade. E eu acho que isso me ajudava muito. E depois, indo para as questões, eu ia primeiro para aquela que eu sabia mais. Que com era aquela que eu certeza. achava que eu tinha mais condições de ganhar também. Nessa, vou dar o meu melhor para ganhar o examinador nessa questão. E aquela É. que eu tinha menos segurança, eu deixava lá para o final. Você, como é que você fazia? Como é que você faz? Cara, eu tenho uma. Eu vou geralmente para a prova com uma outra estratégia, uma estratégia um pouquinho diferente da tua. O que que eu faço? Essa primeira leitura você tem que fazer, né? Então Uhum, eu fazia a leitura da peça, né? Lia ali as questões para saber em que rascada que eu já tinha me metido, para saber onde uhum, que eu ia ter que priorizar meu tempo. Mas primeiro, o que que eu fazia? Ali, tudo é uma questão de cronometrar o tempo, né? Então, geralmente, aham, sei lá, uma prova de 5 horas, vamos imaginar, né? Então eu fazia assim, 5 horas, geralmente uma peça, três, quatro questões, eu pensava assim, eu dividia metade do tempo, mais ou menos, para peça e a outra metade para as questões. Porque queira ou não, você vai uhum, gastar ali uns 40, 50 minutos, uma meia hora cada questão, né? Então, mas não era assim meio, assim. Então, muitas vezes era 60 para peça, 40 para as questões, então era mais ou menos assim. Eu tentava fazer com que chegasse na metade do tempo da prova com a peça terminada. Porque eu também, entendi. eu sabia que a peça era uma pontuação importante, mas eu precisava também da pontuação das questões. Uhum, Porque eu tenho muito medo de, às vezes, de ficar muito tempo numa peça ou numa questão e, às vezes, acabar não tendo tempo de resolver as outras. Então, eu me preocupava muito com o tempo. Então, eu pegava, lia a peça, tá? Porque, geralmente, o grande medo da gente é identificar a peça, né? De identificar a peça. Ah, não, ó, li a peça, ok, tá, beleza. Identifiquei. Ah, é uma denúncia, ok. É uma apelação, beleza. É uma ação civil pública. Isso já me tranquiliza, né? Então eu alguma li coisa você já enunciar. vai acertar, né? Isso, porque, queira ou não, a identificação da peça acaba puxando muitos pontos depois Aham, na correção, né? A exato, é. denúncia. Você acertar a tipificação do crime, depois o resto é consequência, né? Porque geralmente a correção é em cadeia, né? Uhum, Então, a minha preocupação era essa. Acertei a peça, identifiquei a peça. Acertar só vai saber depois, né? Mas identifiquei é. a peça. Beleza. Identifiquei a peça, gasto ali uma meia hora com o enunciado da peça. Identifiquei a peça, beleza. Vou para as questões. Então, geralmente, eu respondo primeiro as questões, sabe? Mas tentando, sempre cronometrando. Então, tentando ficar ali mais ou menos uma meia hora cada questão. Meia hora Uhum. cada questão, claro, depende da questão. Aquela que era muito difícil, às vezes que eu não sabia absolutamente nada, aí tudo bem, aí eu deixo para depois da peça, né? Então, aí vou para a peça. Né? Resolvi, já escrevi todas as questões,
Nesse tempo aí já foi mais ou menos metade da prova, né? Então aí lá vou eu Aí é para. que você voltava para a questão, ou para a Aí peça. eu ia para peça. Aí eu, com 2 horas mais ou menos faltando, eu ia para 2 horas e meia faltando, eu ia para peça. Né? Eu ia fazer assim, né? Mais ou menos assim. Ah, e geralmente Rapaz, para mim. eu digo a você, eu ficaria muito nervoso com essa sua estratégia. Mas eu Olhar vou para te falar, a peça, é, saber qual é a questão, começar a pensar nela, vou nas questões e volto para a peça. Não, isso é... eu faço assim. Mas eu vou te falar, eu conheço uma pessoa que tem uma estratégia muito mais. Essa é para os fortes mesmo, que eu nunca vi outra pessoa com uma metodologia igual a essa. Essa pessoa simplesmente ia de peça em peça e não olhava qual que era a próxima questão enquanto não terminasse a anterior. Era tipo assim, virasse a página, era uma surpresa. Eu falei, não, Aham. e o pior é que essa pessoa é promotora já. Não, cada um tem o seu, né? Realmente, Cada, essa estratégia não serviria para mim. Não, para mim também Definitivamente não não. serviria para Né? mim. E eu acho Porque que eu não acho muito serve para a importante maioria você das ler a prova pessoas. inteira, você É saber o que é que você está importante. lidando logo de cara. E uma coisa que você falou, gastar um tempo no enunciado das questões, É, da peça e das questões. O é, enunciado das questões discursivas geralmente são menores, não sempre, mas geralmente não, são menores. são, é, Mas tem detalhes. No nervosismo, um não que você não enxerga faz toda a diferença. é, Isso, exatamente. assim, nesse ponto a gente tem que, ao mesmo tempo, não perder tempo com besteira, mas também saber ter a Não, cabeça fria. Não pode ser é, assodado, sair lendo e respondendo. Não. E tem que ser não, humilde, assim, em relação à prova, né? Será que eu li é errado? verdade. Será que eu li certo? Será que é É, isso que ele está pedindo de mim? Ficar fazendo esse fluxo de consciência, se provando ao tempo todo. Lógico que não demais, porque sua prova tem que andar. E claro, achar esse equilíbrio. E achar esse equilíbrio para que você não vacile com bobagem, porque é muito normal também. A gente sai da prova e algum colega falou alguma coisa. Putz, velho, eu li errado. Eu entendi que ele queria isso, mas eu fiz aquilo. Infelizmente, isso é razoavelmente recorrente. Né? Não sei se você já é, viu esse relato. Eu já ouvi algumas vezes, não foi só uma. E é muito uma pena quando isso acontece, porque é, não foi falta de estudo, né? Mas às vezes uma não, falta um pouco mais de paz, de espírito ali naquele momento. E é, aí, né? você tem que ter essa Pode terminar, você ia frieza falar. mesmo, é, É. Mas aí eu queria aproveitar o gancho aí do que você falou. Você falou de uma divisão estratégica do tempo da prova. Como você é, ataca a prova dividindo no tempo. E me fala, você pensava também no espelho, no gabarito, como você alcançar pontos? Você tinha esse pensamento ou você olhava a questão e tentava dar o seu melhor e ir em frente? Como que é quando você olha para a prova assim? eu tento imaginar, né, como que pode ser que venha o espelho, né, eu tento dar o meu Uhum, melhor, claro, mas imaginando aquilo que que pode eventualmente estar no espelho. Então, eu acho que uma coisa muito importante na prova discursiva a- é que você não pode ter preguiça, sabe? Então, às vezes você pensa assim, isso aqui eu não vou colocar. Aí daqui a pouco sai o resultado e aquilo que você falou, ela falou, não, isso aqui acho que não precisa, estava no espelho e aí você deixou de ganhar mais alguns décimos, sabe? Então a prova discursiva é aquela que você tem que realmente ter a oportunidade de falar absolutamente tudo que você puder dentro daquelas linhas, né? uhum, Para realmente, claro, tudo que você puder dentro daquele tema, né? claro. Exatamente para poder fechar o, o espelho o máximo possível. Né? Se você já tem, por exemplo, uma pesquisa da banca, isso te ajuda. Né? Então, por isso que o treino é importante. Né? Porque aí, Uhum. quando você faz o treino, você acaba resolvendo provas passadas, e aí você vê o espelho de correção que foi da prova passada, da prova retrasada, e aí você tem mais ou menos uma ideia do rigor da cobrança da banca. Né? Se essa banca geralmente está mais interessada em jurisprudência, essa aqui já é mais essa disciplina Exatamente. O que o tipo de examinador. conhecimento que ela quer extrair de você, né? Exatamente. E aí ali dentro ali você vai pegar. Eu procuro fazer uma resposta mais
completa possível. Né? Eu concordo Porque contigo e eu acho que isso passa muito pelo que você está falando, de conhecer a banca. Ainda é, mais numa realidade de MP, em que, como você falou, muitas bancas são bancas próprias. E é, membros do MP local é que formulam a banca. Então, você tem que conhecer as provas passadas, conhecer os gabaritos passados, para saber até qual é a proposta do examinador. Até saber, é o mesmo examinador? Às vezes não é. às Você vezes se não é baseia todo exatamente. na prova passada, mas o examinador mudou, é outra cabeça, ele não tem vínculo nenhum com o anterior. E às Isso é vezes e verdade. aí você percebe que a prova tem um perfil. Às vezes aquele examinador é extremamente teórico, que vai exigir de você que saiba a teoria mais recente, que você tenha lido o artigo dele, às vezes isso acontece também. É, Ou também a gente saber que tem as bancas profissionais, tem. como a CESP, que a gente sempre fala que pega muito pesado na jurisprudência, nos informativos, e saber até conhecer o espírito, como é a cara de um espelho CESP, o que é que eles esperam de mim. E quando eu ia É, para a prova, eu ia para a prova muito pensando nisso também. Quando eu vou responder a questão, eu quero pontuar tudo. Eu quero é, pontuar o que eu puder pontuar. E se a gente analisar friamente e criticamente os espelhos, tem pontos que são muito fáceis de conseguir e muita gente deixa passar. Às exatamente. vezes, quando a gente está numa peça, os pontos da estrutura, quando a gente está numa questão discursiva, pelo menos falando numa realidade CESP e FCC, só de você mencionar o artigo, você já ganha uma fração de ponto. Que se você pode dar a resposta mais completa do mundo, mas se você não mencionar o artigo, ele não vai te dar o É, ponto cheio, porque faltou não. aquela menção. Então É, isso é como você falou, é não ter preguiça na hora da prova, não é dizer, ele perguntou isso e eu respondi isso. Ele não pode me exigir mais do que isso. Não, às vezes a correção ela é muito objetiva mesmo numa prova subjetiva. E que é, se está lá aquele artigo e você não mencionou, você vai ganhar o ponto pela metade, infelizmente. é. Então, Ou às quando eu estou vezes, respondendo, ou às vezes, desculpa te interromper, mas dependendo não, da banca, se às vezes você pega uma banca, geralmente isso acontece em banca própria, uma banca um pouco mais rigorosa, às vezes meio, nem meia questão eles te dão, às vezes você zera isso não. completamente o Ele não quesito, aproveita o que né? você falou e não aproveita. Por isso que eu pensava assim, bom, eu vou ganhar, se eu não fizer o ponto cheio, eu vou ganhar as frações que eu puder aqui. Eu vou ganhar as frações do português, bem aplicado, da estética da prova, tentava rasurar o mínimo possível, mencionar todos os artigos de lei possíveis, e aí entra muito no que você falou, um raciocínio inverso do que você falou. Você falou, pô, eu achava que era, mas acabei não colocando. E eu sempre pensava o seguinte, se eu colocar e não tiver no espelho, não tem problema. Eu não vou perder pontos, a menos que eu Exatamente. dê uma resposta muito longe, né? Se você deu aquela bola fora, que foi para fora do estádio, aí você pode ser penalizado por isso. Mas você É. mencionar coisas aleatórias ou laterais que não estão no espelho, não faz mal. Então não custa Não, você falar. muito pelo contrário, isso chama a atenção do examinador. Né? O É. examinador vê, ó, esse cara aqui conhece. Uma coisa que eu gostava, assim, prova de MP é uma prova muito institucional. Né? A Uhum. banca quer que você quer saber se você conhece a instituição da MP. Então, sempre que você puder, numa questão discursiva, numa peça, mencionar dispositivos, por exemplo, das resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, então tem uma questão ali que fala sobre investigação, então você mencionar a resolução do CNMP, né, que agora foi praticamente positivada com o pacote anticrime, mas o Uhum. examinador, quando vê que você conhece as normas da instituição, o examinador pensa, opa, esse aqui está pronto para ser promotor. Esse aqui Verdade. A gente não pode conhece esquecer a que o instituição. examinador está corrigindo várias questões da mesma pergunta e às vezes você pode se diferenciar com isso. Não É um necessariamente está no diferencial. espelho, mas você ganha o examinador com isso, né? Ainda mais em banca própria, que é um membro, e ele pode dizer, realmente esse cara está preparado. Ele É, sabe, todo mundo aqui que eu corrigi sabe, mas esse cara sabe um pouco mais. E pode exatamente. ponderar na sua nota aí, você ganhar nessa subjetividade. Isso é muito verdade. É muito verdade. Beleza, vamos ver mais o que a gente. Ah, você tinha comentado de rascunho, só queria fazer um adendo assim bem importante. A importância de se fazer um rascunho, realmente de fazer um esqueleto, exatamente porque de Uhum. tudo isso que a gente falou, como
a gente tenta falar de muito sobre um tema, e aí a importância do esqueleto é exatamente para você não esquecer, né? Mas lembrando que é apenas um rascunho, né? Porque tem gente que, às vezes, tenta escrever a questão e ainda passar limpo, e isso é muito perigoso por Isso é conta do inviável. tempo, né? Não dá Uhum. tempo de fazer isso, mas um esqueleto, sim, né, com as ideias organizadas, isso aí é fundamental para a gente realmente não deixar nada passar despercebido. É verdade. Na minha experiência, o máximo de espelho que eu fazia das questões discursivas, não da peça eu fazia um pouco mais da estrutura, até para ir aquecendo a mão, sabe, a caligrafia, para ir melhorando, baixando o nervosismo. A peça é Uhum. diferente, mas nas questões discursivas, que é o nosso ponto aqui, É, eu não fazia esqueleto porque, como eu te falei, eu fazia a peça primeiro, então eu já ia para elas na necessidade de ser um pouco mais rápido por conta do tempo da prova. O que é que eu fazia? Só pontuava todos os artigos de lei que eu ia é, mencionar. isso, Então eu exatamente. pontuava tudo. No rascunho eu colocava todos os artigos, todos, porque eu não queria esquecer de nenhum, justamente pensando, vou ganhar a fração de ponto que for aqui. De repente eu posso até estar respondendo errado, mas alguma coisa vai ser aproveitada. É, eu E, também e colocava o isso, dispositivo no rascunho. o meu É rascunho se importante. resumia a isso. Porque a realidade, pelo menos a realidade que eu vivenciei, é que eu tinha muito pouco tempo para fazer um rascunho realmente É, decente, né? Então você pode usar as folhas de rascunho de uma forma estratégica sobre aquilo que você não pode esquecer. Leu a questão e diz, pô, tem uma informação relevante. Coloca essa informação do lado, porque se você for confiar só na sua cabeça, na pressa você pode escrever e deixar ela de fora. Depois que você entrega a prova que você pensa, putz, faltou aquilo. Então é faltou uma aqui. forma de você Exatamente. blindar com relação a isso, né? É verdade. E Deixa. voltando um pouco a um exemplo que eu lembrei, estava na prova do Piauí, essa questão da visão estratégica, né, de conseguir pontos, assim, de falar tudo que pode, não economizar linhas. É, no Piauí, na nossa peça prática, se eu não me engano, era uma apelação. Era Eu vi razões da ali uma apelação. série, razões de apelação. Eu vi ali uma nulidade, uma preliminar de nulidade da aquisitação que ninguém viu. Eu investi muito nessa preliminar de nulidade da Ah, é? aquisitação. Falei pra caramba. Depois eu saí da prova perguntando: você falou isso? Ninguém falou isso. Não veio no espelho e eu não perdi nada. Então, Não assim, eu não perdeu. fui penalizado por ter. Então, vale a pena. Assim, vale a pena você ter essa visão de vou falar o máximo possível. Lógico, sempre preocupado com a pertinência. Mas É. não economizar, não ser preguiçoso na hora da prova, enfim. Vale muito a pena. Oi? Peraí. Eu Ah, acho que deu uma cortada agora, alô? né? Deu uma Alô? Tá me ouvindo? cortadinha. Alô? Agora eu Mas tô acho te que já ouvindo. retornou, né? Isso. Oi. Tá me Agora ouvindo? deu uma cortada. Acho que tá É, cortando um pouco, né? tá cortando um pouquinho. Tá, mas agora tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. Tá. Eu tô te É, ouvindo bem. Eu acho que você não me ouve às vezes. não, tudo bem. Foi bom você ter falado da peça, porque na nossa peça também era razões de apelação, e o que eu fiz? Era só para o pessoal que está vendo entender, era um tribunal do júri, né? Os réus foram absolvidos, o MP tinha apelado, e aí chegou lá para você, para o motor substituto, para apresentar as razões da apelação. E o Você tem a que memória boa, aconteceu? né? Ah, eu lembro, essa peça eu lembro. É, porque eu lembro muito bem que eu não apelei de tudo. Eu apelei de algumas condenações e daquilo que eu não apelei, eu justifiquei. Ó, eu não vou apelar disso daqui por isso, 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 isso. Quando veio o espelho na segunda-feira, porque o CS é muito rápido, era para ter apelado de tudo. Mas, inclusive, eu cheguei a impugnar o padrão, né, de resposta, não sei se foi aceito ou não. Quando eu li o padrão de resposta, eu falei, poxa vida,
pela pontuação aqui, que eu acho que eu consigo passar, eu não vou ter uma pontuação muito alta, porque eu não apelei daquilo que o examinador queria que eu apelasse. Mas, para minha surpresa, quando veio a minha nota, eu recebi a pontuação. Uma boa parte da pontuação, acho que, inclusive, por essa questão de eu ter justificado, né? Uhum. De eu ter defendido, né? Até porque você, como membro, você tem a sua independência funcional. Inclusive, eu coloquei isso na peça. Né? Você pode atuar de uma forma diversa de um outro colega. Né? Então, ó, eu não vou, eu coloquei bem, eu fiz até uma preliminar, ó, não vou impugnar isso aqui, isso aqui. Aqui entra a soberania, né, dos vereditos, mas disso daqui eu vou apelar assim e fundamentei. Então foi importante. De toda forma, você abordou o tempo, mas você não silenciou, né? Não, é isso que é mais importante. Mesmo que caia alguma coisa que você não sabe, você tem que abordar aquilo de alguma forma. Porque mesmo que você não saiba, é melhor você falar alguma coisa mesmo sem ter certeza do que não falar. Se você não falar, é certeza de que você não vai pontuar. Né? É verdade. Isso se aplica, esse exemplo é muito bom, porque você está dando o exemplo em que você pontuou, mesmo tendo errado a questão. Supostamente então, assim, errado, né? Porque o gabarito podia ser moldado. Eu acho que o CS moldou o gabarito depois, que ele abre para a gente impugnar. Isso é uma coisa muito bacana. Então eu acho que a gente pode até avançar para um ponto que a gente tinha colocado lá no final, que é não sei responder a questão. E aí, o que eu faço? Não sei responder a questão. E aí, o que eu faço? Eu sei ler a questão e simplesmente você não sabe a resposta. E aí, o que você faz? Olha, eu geralmente... Bom, existem algumas coisas que ajudam, como, por exemplo, o português nessa hora, às vezes, né? Às vezes pede para você discorrer sobre algum instituto, então você tenta ver ali, muitas vezes o enunciado ajuda, faz uma contextualização, ver o que dentro ali posso falar, né? E ali eu vou buscando nos princípios, na lei, né? Tento fazer uma parada da coisa e, sabe, então você vai tangenciando o tema, você vai tangenciando, e se tiver que chutar alguma resposta, lá no final você chuta. Né? Uhum, mas é importante exatamente. Você mostrar para o examinador que você pode não saber a resposta, aquela resposta, mas que você conhece o tema. Né? Até porque essas questões paralelas provavelmente vão estar no espelho também. Perfeitamente. Perfeitamente. Concordo totalmente com você. Assim, às vezes a pergunta que vem no enunciado, ela é de certa forma objetiva. O que é isso ou aquilo? Nem sempre ela vai pedir para que você elenque conceitos ou faça uma coisa, ou faça uma dissertação. Nem sempre, às vezes ela é um pouco... Tem uma certa objetividade na pergunta, na questão discursiva. Só que o espelho, ele é mais amplo do que a pergunta, muitas vezes. É verdade. E mesmo que você não saiba a resposta de imediato, ou se aquilo é um sim ou não, você tem todo um instituto jurídico, todas as bases, todos os conceitos relacionados que podem ser abordados. Eu acho que o importante é ficar bem definido que deixar em branco não é uma alternativa. Né? Não é uma alternativa. Deixar em branco não é uma alternativa. Você não pode deixar em branco. Como você bem falou, se você falar qualquer coisa, ainda pode ser aproveitado. Se você deixar em branco, nem que o examinador queira te ajudar, ele pode. É verdade. Quem não chuta não faz gol. Quem não chuta não faz gol. Perfeito. E isso eu vivenciei de uma forma muito clara quando eu fui para a segunda fase da magistratura no Acre. Eu só fazia concurso do MP e de repente decidi fazer essa prova no Acre e me vi na segunda fase da magistratura. Então, na prova subjetiva, tinha uma questão lá sobre hipoteca. O que é que o concurseiro do MP sabe de hipoteca? Muito pouco. Ninguém sabia muito pouco para não dizer nada. Para não dizer nada. E ele perguntava uma coisa assim, muito técnica. Se haveria prescrição do direito da hipoteca, se hipoteca tivesse legal. Prescrição. Você estava nessa prova também? Tava. Cara, eu não sabia nada. A resposta que eu dei estava totalmente oposta ao que era o espelho. Mas eu fiz o que você falou. Eu abordei os institutos, falei sobre a hipoteca, falei sobre a diferença entre a pretensão e o direito, discorri a respeito. Minha pontuação foi perfeita? Não foi. Mas eu não zerei. E somou com as outras pontuações que eu consegui ir bem nas outras questões. É então, verdade, tem essa. Que é o mais importante. Como a gente está lidando com a situação
em que o emocional tá no seu pico, tá no seu máximo, não se É, deixa estabilizar com o que não sabe. Isso tanto na prova como antes da prova. Porque é, também é muito comum entre os candidatos que estão pela primeira vez na segunda fase ficarem. E se eu não souber? Pô, se você não souber, tudo bem. Você não precisa tirar 10 para passar. Você tem como não, conseguir brigar pelos seus pontos e avançar de fase, ir para a prova oral, mesmo errando questões. O que você não pode é exatamente. deixar de pontuar naquilo que é fácil, naquilo que o examinador quer te ajudar. Às vezes o espelho vem com coisas simples. Então, É vai verdade. coletando esses pontos simples. Vai coletando esses pontos simples que eles vão te ajudar lá na frente. Conceito, uma classificação, tudo isso que permeia aquela pergunta pode estar no espelho. Exatamente. Não desista de questão nenhuma. Acho que é um resumo disso, né? Não desista de questão nenhuma. Exatamente. Que mais que a gente tinha aqui para falar? Deixa eu ver. Um ponto que ficou em aberto Estratégias. aqui é Ah, marcação do vademecum. Como é que você fazia? marcação. Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar de marcação de vade-mecum. Eu vou ser bem sincero para você. Eu sempre fui aquela pessoa que sabia usar bem um vade-mecum, né? Usar ali a- as remissões, né? Então, aquele artigo já fala do outro, eu fazia a remissão de um outro artigo, então eu já ia no outro artigo para tentar fechar o máximo de artigos que podiam estar ali no espelho, né? Uhum. Se de repente ali o Vademecum fizesse referência a uma súmula, geralmente você não pode consultar a súmula, mas vai que é uma súmula que você é famosa, que você conhece, né? Então você tenta lembrar da jurisprudência ali naquela hora, né? É, mas, enfim, algumas coisas que eu não sou aquela pessoa que tem aquele vademecum todo colorido, tá? Mas algumas coisas ajudam. Então, por exemplo, uma prova para Ministério Público é uma dica que tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva. Então, você está ali, estou estudando processo civil. Então, você pega lá o CPC. Pega o CPC e aí, lá no site do Planalto, dá um Ctrl F, um localizar, digita lá Ministério Público. Então você pega ali todos os artigos do CPC que envolvem Ministério Público. Esses artigos são importantes, porque vão fundamentar a tua peça, porque vão fundamentar uma resposta. O Ministério pode agir nessa ação, então geralmente vai ter um dispositivo que vai tratar daquilo, né, das competências, poderes do Ministério Público, e assim por diante. Né? ECA também, tem uma parte do ECA lá do mais pro meio final, só tratando de competências do MP dentro do ECA, certo? Então, eu pelo menos marcava esses dispositivos, né? Eu marcava Uhum. esses dispositivos. E uma coisa que eu gostava de fazer era destacar o índice lá do começo. Né? Então, o Perfeito. Eu índice com fazia todas isso. as leis complementares, as leis ordinárias. Então, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, criança e adolescente, colocava ali um marca-texto. Né? Só para ficar Aham. fácil ali na hora, eu saber em qual página que está o ECA. Entendeu? Exatamente. É, sei lá, Essa é lei uma de crimes coisa que eu acho hediondos. que quem é novato na segunda fase, nas questões subjetivas, pode não ter se dado conta ainda de como às vezes é difícil achar a lei do Vademecum. Vem aí uma Exatamente. lei do parcelamento do solo urbano. Se você não sabe o número, você sabe, talvez você já tenha até lido a lei, você sabe que ela existe. Mas se você não sabe o número de cabeça, não está entre os estatutos mais fáceis de você consultar, como é que você É acha? verdade. Você vai ler o índice cronológico inteiro para achar essa lei? Eu sou como você, eu não sou daquelas pessoas que fazem várias marcações, que o Vademecum é todo bonitinho. Nunca fui Não, assim, na verdade. Para mim, o não. importante é você ter um Vademecum atualizado. Geralmente, o meu É. Vademecum estava limpo. Eu comprava aquelas bandeirinhas, as bandeirinhas que podem usar, né? Que já vem com o nomezinho das leis ali, Código Civil, Código de Processo Civil, Uhum, Código Penal, Processual. certo. Colocava aquelas bandeirinhas, ia no índice cronológico e fazia como você falou. Só que eu fazia uma diferença. Eu dividia por cor de marca-texto. Então, as leis penais, ou processuais penais, eu ia lá e fazia um tracinho com uma cor, sei lá, laranja, em todas as leis que tinham a ver. Então, as leis que são de civil, ou administrativo e constitucional, outra cor, porque dependendo da matéria, aquelas linhas eu já não perderia tempo lendo, né?
É, E assim faria com que eu pudesse encontrar determinada questão. Trazendo mais um exemplo é, prático, na minha prova da Bahia aqui, isso me salvou de uma forma muito, muito clara. Porque no último dia de prova, eram 4 dias de prova, no último dia de prova caiu a lei do bioma Mata Atlântica. Eu né, sabia que existia a lei, mas eu não me lembrava dela. E não me lembrava do número. E eu só consegui encontrar por conta disso. do índice. Então, e do índice. E porque o É índice estava verdade. colorido, eu não perdi meia hora lendo o índice inteiro. Porque isso gasta muito tempo. Eu nunca É, tinha me dado conta de como isso é importante, porque quando a gente está no dia a dia, é muito fácil você colocar no Google Planalto, Lei Mata Atlântica. O primeiro link você vai lá e clica. E isso é tão exato. fácil que às vezes a gente esquece que essa estratégia ela pode ser determinante. E É, me ajudou bastante, assim, essa organização. Que eu não sou uma pessoa organizada, mas com isso vale a pena você ter. E, é, novamente, também não sou organizado, mas essa questão de usar várias cores de marca-texto, para mim, valia muito. Eu não, tinha isso marca. ajuda mesmo. É, por exemplo, eu tinha um marca-texto azul. E esse marca-texto azul, eu sublinhava só a palavra Ministério Público. Quando eu estava lendo a lei que eu via Ministério Público, azul, azul, azul. Porque se numa questão discursiva aquele tema era abordado, eu não preciso. Olhando de longe, eu sabia que tinha o Ministério Público por perto. Então eu já ia ler É, aquele artigo, ver se estava relacionado. Então esse artigo, necessariamente, eu mencionaria. Eu ia dar um jeito de mencionar esse artigo, porque é muito provável que ele esteja no espelho. Então até tá, essa visão assim do código aberto e você poder ver onde o Ministério Público aparece, pode ser também estratégico para você ganhar tempo e não perder pontos. é verdade. É só uma complementação dessa questão de marcação. Eu não sou muito de marcar, mas isso aí eu andei fazendo nas últimas discursivas que eu fiz. Escolher uma cor para jurisprudência, um vermelho, Sim. qualquer cor para jurisprudência. Então, porque geralmente lá no Vademecum tem súmulas fazendo referência àquele artigo. Você não pode Aham. geralmente ver o conteúdo da súmula, mas tem algumas coisas que podem te ajudar. Então, por exemplo, tem uma súmula ali que fala de juros, né? Por exemplo, juros, alguma coisa de juros. Aí no artigo tem a palavra juros, né? Você Aham. grifa a palavra juros e grifa a súmula, né? Para você ver se Aham. você lembra Você que sabe que está aquela súmula relacionado com está aquilo. relacionada Perfeito. a juros de mora, por exemplo, sei lá, entendeu? Então você nem Então lembra do você conteúdo da súmula, mas você vai mencionar e ainda vai colocar o número, né? é uma forma de você tentar lembrar o conteúdo da súmula, né? Aham. É, às vezes ajuda, né? Mas aí você tem que conhecer a súmula, você tem que realmente ler várias vezes as súmulas, né? Uhum. Mas se for uma súmula fácil de lembrar, você vai lembrar, né? Claro, é. E Grifar com a também essas mesma dicas cor são dicas a de palavra execução da prova, né? Não, isso não é, significa que o estudo você vai negligenciar o estudo de súmula, que é extremamente aí entra o importante. estudo, exatamente. É, claro, o estudo tem que estar por trás, mas às vezes mesmo com o estudo na prova, às vezes você esquece que aquilo ali tem uma súmula para aquele tema, e essa é uma dica justamente da execução da prova, né? Às vezes um É, detalhe você ganha aquela fraçãozinha de pontos que te colocar dentro, ou faz você ganhar uma posição, é muito é bom mesmo. verdade. E aproveitando que a gente está É, falando de Vademécum, não ah, sei se você tem mais coisa para complementar, mas o que é que é, você levava para a prova? Porque às vezes a gente está na prova, na porta do colégio da prova oral e vem gente com malas, e daqui é, a pouco passa um só com Vademecumzinho. Assim, às vezes dá um desespero. Eu falei, nossa, a gente vinha aqui só com vadimecozinho. Eu era daqueles que ia geralmente com vadimecozinho, sabe? Mas sei. eu vou dar uma resposta um pouco mais rápida, né? Porque a gente está avançando aqui e Sim. se der uma hora de live, a gente precisa encerrar agora a live, E a gente né? tá com quanto tempo? Agora são 18h57, então vamos encerrar vamos em 1 minuto, 2 minutos para a gente encerrar a live, Perfeito, para vamos que ela lá. fique gravada, tá? Eu basicamente levava o Vadmeco, tá? Tem tem uma edição muito legal do professor Igor Goldfinger. É só lembrar do 007, tá? É um Uhum. livro, é uma compilação muito legal de leis de Ministério Público. Né? Então tem as constituições dos estados, a lei orgânica de todos os MPs estaduais. Eu usei na Bahia, usei no MP, é a mesma compilação de leis. Tá? É, muito legal. Então tem um material só de leis
E às vezes o pessoal encomenda na gráfica, né, as leis locais. Era isso que eu levava, o vademecum e algum material de gráfica aí que tivesse as leis locais. Eu também. Eu geralmente era bem compacto no meu material. É, Um vademecum atualizado, uma dessas compilações que a gente faz pré-prova, até porque às vezes a gente tem leis antigas e é importante a gente ter essa evolução do direito intertemporal. Às vezes a prova exige o direito intertemporal, então só o vademecum pode não dar conta. E é importante que você esteja seguro com o seu material, que você conheça e que você tenha certeza de que ele vai abranger a sua necessidade, né? Não esqueça das recentes alterações do Código Penal, que pode ser tratado na prova e você estando com um vademecum atualizado pode te prejudicar. Então é importante você ter as leis locais, as leis anteriores. Não sei como é que está o nosso tempo aí, você comanda. Faltam 3 minutos e meio. Então tem tempo. Tem. Mas isso é bom. Isso é importante. Passar o olho no edital, ver o que eventualmente não tem no seu vademecum, que pode acontecer, tá? Aquilo que é lei local, geralmente tem algum tipo de gráfica, né? Tem um espeçoto, tem né? Alguma livraria que geralmente você consegue encomendar, né? Porque de editora você consegue utilizar, sem comentários, aí só ler que você consegue. E o que não tiver, você não tiver à mão, aí você imprime, né? Então, esse pouquinho que sobrou que você não conseguiu, né? Às vezes uma lei que não está no vademecum, alguma atualização muito recente, que às vezes não está no vademecum, você pode levar impresso, né? E aí tem que é muito ver no importante ler o edital, porque nem todo edital permite que você leve impresso. Então, para não dar essa mancada, você confiar no material impresso e na hora você não poderia utilizar o material impresso. Assim, é uma dificuldade. Às vezes tem limitação. Eu já vi gente. De páginas, 10, 20 páginas. Tem limitação de páginas. Eu já vi gente ter que escolher. Eu não vou usar isso porque o fiscal falou: até aqui você pode, daqui você não pode usar mais porque já tem limitação de páginas. Então é muito importante ler o edital de convocação. Se já não tiver, já no edital de abertura ou edital de convocação para a prova. Exatamente. Pega nele, se agarra, vê direitinho para não perder, para não confiar no material que depois você não vai conseguir usar, né? E não sei aí, os nossos últimos minutos ou segundos que a gente tem, é um pedido que eu faço para todo mundo que vai para a segunda fase. Leva as súmulas já empacotadas, já isoladas. Isso, porque já isolado. Se na sua sala todo mundo já está isolado, já está tudo certo, a prova começa mais cedo, você termina mais cedo, diminui a sua fome, diminui o cansaço, ajuda todo mundo. E é muito chato quando a gente chega na prova, tá lá no edital, na convocação, dizendo que as súmulas não podem estar, tem que estar lacradas, né? Tem que estar vedada. Vai lá, pega aquele papel, pega o grampeador, se programa, gasta 30 minutos do teu tempo, já leva tudo certinho, até para você não correr o risco de ter o seu material confiscado, né? De repente você correr o risco de ficar sem o seu material, ter que contar com a boa vontade do fiscal de sala, para que você corra atrás de um papel para poder lacrar as coisas, vale muito a pena e ajuda todo mundo da sala, assim, é pensar em você e pensar no coletivo. É verdade. E uma última dica, prometo, que eu também dou pro pessoal não mude de material. Você falou lá no começo da live, né, que cada um tem a sua metodologia, né? E a grande ilusão é a gente achar, quando a gente cai de paraquedas, a gente achar que caiu de paraquedas numa segunda fase e achar que aquele material que a gente tem não é o suficiente, sendo que aquele material é o que te levou para a segunda fase. Né? Aí não é hora de mudar de material, você não tem tempo para mudar de um novo material, é muito mais rápido você reestudar uma coisa que você já estudou, tá? Então, temos... E é isso. Bom, pessoal, confia eu vou encerrar a nossa live. Né? Confia na sua trajetória, no seu material. Pessoal, eu vou encerrar a live. Faltam 15 segundos, senão a live não fica salva. Mas eu quero agradecer Obrigado demais. A todos que assistiram. Prazer vocês, a participação. E essa semana a gente continua com a nossa programação do Congresso. Tchau. Abraço a todos.